Olá, boa noite, uma ótima noite para você. Está começando o Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira, dia 19 de junho. Vamos acompanhar juntos as principais notícias do dia na pecuária de corte e de leite. Vamos agora com as notícias do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, desde o início de junho, os preços no mercado de reposição estão se recuperando nas praças paulistas. O bezerro de desmama está sendo negociado a R$ 1.950 por cabeça, o bezerro de ano a R$ 2.300, o garrote a R$ 2.750 e o boi magro a R$ 3.160 também por cabeça. Já as cotações das fêmeas estão estáveis em relação ao último levantamento. A bezerra de desmama está sendo negociada a R$ 1.410 por cabeça, a de ano R$ 1.640, a novilha a R$ 1.940 e a vaca boiadeira a R$ 2.300 por cabeça. Na região sul do país, os preços tiveram movimentações positivas. Os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais tiveram alta nos preços dos machos. Essas movimentações podem indicar que a oferta de bovinos de reposição pode estar começando a reduzir em algumas regiões, ou pode estar ocorrendo um acréscimo na demanda, com destaque aos recriadores. No segundo semestre, a oferta de gado confinado tende a ser maior. No entanto, em 2023 as expectativas são de menor intenção para fechar o gado. Portanto, para a reposição, os preços devem continuar a subir, mas sem grandes movimentações, já que o momento de baixa no ciclo pecuário permanece. Mas o destaque vai para o Mato Grosso, já que por lá o invernista consegue comprar menos bovinos de reposição com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, em relação ao mês anterior. No momento, é possível comprar 2,13 bezerros de desmama, uma queda de 5,3% no poder de compra do recriador. Para o bezerro de ano, é possível comprar 1,82 bovino da categoria com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, uma baixa de 4,8%. Para as categorias mais eradas, é possível comprar 1,47 garrote e 1,25 boi magro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas. Depois do intervalo, tem o nosso quadro Pecuária em Alta, com as informações sobre genética e reprodução animal. Os detalhes você confere já já. Fica aqui com a gente, Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV e a gente acompanha agora uma apresentação do quadro Pecuária em Alta, que é uma produção da Alta Genetics do Brasil. Confira. Olá, mais um Pecuária em Alta começando esse programa com informações inteligentes sobre a pecuária brasileira. Mais uma vez recebendo aqui no nosso programa Roberta Gestal, nossa técnica de corte. Roberta, qual que é a importância do pecuarista olhar para essa característica, como que ele deve se comportar de acordo com a taxa de desmame? Nós estamos em plena época de desmama, né? O que realmente está acontecendo. Eu considero que a desmama é a nossa colheita, Letícia, porque o nascimento, né, quando os bezerros nascem nas fazendas, estão ao pé das suas vacas, ainda nós temos poucas informações sobre aquilo que nos levou a gerar aqueles produtos, né? Cada propriedade, cada fazenda tem o seu objetivo de produção, né? Seja ele produzir bezerro, vender bezerro de desmama, seja reter fêmeas, um ciclo completo, ou vender genética, mas é a primeira avaliação que nós conseguimos fazer da proposta da escolha dos touros. Quando nós escolhemos, definimos o conjunto de touros e matrizes que nós vamos deixar dentro do rebanho, os acasalamentos, né? Esse é o primeiro momento. E é um momento de extrema importância, de avaliação daquilo que nós decidimos, planejamos fazer dentro da fazenda.
E a gente tem um efeito especial também, que é o efeito direto. Explica pra gente o que é esse efeito e qual que é a importância dele. Letícia, a nossa moeda, ela é arroba, né? Então, quando nós falamos em pecuária de corte, nós estamos falando em características de crescimento, aquelas características que nós medimos na balança, né? Pesamos nossos animais, não só dentro da fazenda, no dia a dia, na desmama, depois ao ano, ao sobreano, mas também lá no frigorífico você pesa o bezerro não, mas o boi, na hora de fazer a entrega dele no frigorífico. Além do peso, né, que é essa característica de efeito direto que nós enxergamos no animal, por isso que nós falamos que é efeito direto, porque além de visualizar, nós mensuramos no próprio animal, nós temos características que compõem o peso também, né? Então, o efeito direto, falando de desmama, que é o que está acontecendo na nossa realidade hoje, é aquele peso medido na balança logo que o bezerro é separado da sua mãe. E essa característica de efeito direto, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a escolher os touros dentro de uma bateria, da nossa bateria aqui da Alta, que permite trazer o incremento do peso lá na fazenda, né? A mudança, a alteração do peso dentro de um rebanho. Quais seriam essas características que a gente tem que ficar atento para quem quer escolher para esse efeito direto? Nós temos o peso à desmama, né, que os programas de melhoramento através das avaliações genéticas oferecem, né, o valor genético e o percentil. Nós temos o peso ao ano e o peso ao sobreano. Por que essas três características? Elas estão correlacionadas entre si. E como que nós devemos, né, olhar para o peso? Você tem o valor da característica e você também tem o percentil. O percentil, eu falo que ele localiza aquele peso dentro da base de dados. É o quanto eu estou me desviando a mais ou a menos da média do rebanho. Roberta, eu enquanto pecuarista, devo olhar para algumas características, né? Essas três características em conjunto, ao invés de olhar separado? Sim, apesar de que o objetivo de seleção, muitas vezes, ele é específico, né? Que seria o peso no desmama. Mas, normalmente, quem vende bezerro a desmama, ele está vendendo para um outro produtor que vai fazer a recria ou que vai fazer a engorda dentro do teu sistema de produção. Então, é importante, na hora de você escolher os critérios de seleção, você incluir não só o peso de desmama, mas o peso sobre ano e a composição desse peso, Letícia. Roberta, e o efeito do ambiente em que esse bezerro está, que essa vaca está, ele também faz total diferença quando a gente fala sobre desmama, né? Sim, nós temos ambientes que são ambientes mais favorecidos e ambientes menos favorecidos. Então é importante a escolha do touro de acordo com o sistema de produção. Se o meu ambiente é um ambiente mais favorável, eu posso escolher indivíduos de altos valores genéticos, porque ele vai ter uma resposta. A gente sempre fala, a genética, ela que determina. O ambiente, ela apenas limita a expressão da característica. Então é importante a gente entender qual que é o sistema de produção para definir o conjunto de touros que vai ser trabalhado dentro do rebanho. Já que a gente está falando desse efeito direto, quais seriam os touros da bateria alta mais indicados para essas características? Letícia, a alta tem uma bateria bastante rica, né, relevante, hoje reconhecida pelo mercado, e nós temos um conjunto enorme de touros para trabalhar nessa característica. Até porque a grande evolução da raça Nelore, ela foi em cima de características de crescimento, depois viemos, né, ao longo do processo de seleção com as características de composição de peso. Hoje nós temos as DEPs de composição de peso, as DEPs morfológicas.
Também temos as DEPs relacionadas à ultrassonografia de carcaça. Então, assim, é uma bateria muito grande, né? Que nós temos aqui, um conjunto muito grande de touros. Mas eu vou citar aqui alguns touros que nos traz à mente, né? O Barão da Jacamim, um filho do Carandá, um dos trabalhos, assim, hoje muito consistente dentro do melhoramento, um touro que tem uma entrega muito forte também para as características de crescimento. Na linha da genética aditiva nós temos o Renhorus, também temos aí os touros jovens que estão vindo aí, que é a safra que está colhendo, que é o Passaporte, né? Um touro que foi líder dentro, não só na variação genética, mas dentro da intra-rebanho da genética aditiva. Nós temos da Agronova o Diplomata da Agronova, um touro bastante conhecido, que não só é líder para as características de peso, mas também é líder para várias outras características. Nós temos o Eli Flock, que é um filho do F22, que também é um touro muito forte para crescimento. O F19, também um touro muito forte para crescimento. Então você pode ver que a nossa bateria, ela tem uma riqueza, né, para essas características produtivas. Com certeza, não é à toa que a Alta é líder de mercado há tanto tempo e continua sempre à frente do seu tempo, né, Roberta? Sim, e nós temos uma equipe, né, Letícia, extremamente capacitada, né? Exatamente, para estar indo até a fazenda, fazendo um diagnóstico do rebanho e definindo junto com os nossos clientes, né, o objetivo daquele trabalho, o que está se buscando, aonde que o rebanho está, aonde que ele precisa melhorar e fazer uma escolha pontual assim para o seu rebanho. Acho que esse é um dos diferenciais da Alta, né? Porque é uma venda consultiva, né? Não é apenas vender por vender, indicar um touro e apenas. A gente tem a equipe técnica que está lá à disposição junto com o pecuarista, trabalhando junto para o melhoramento genético, para ele conseguir realmente avançar. E está no DNA da Alta entregar resultado, né? Então, na verdade, nós somos vendedores de genética, né? Nós estamos aqui para vender a melhor genética para o seu rebanho. Isso aí, Roberta. Muito obrigada pela participação em mais um programa. Realmente sempre muito bom conversar com você, aprender um pouquinho mais sobre o melhoramento genético com você. Eu que agradeço, Letícia, sempre às ordens. É isso. Você pode continuar muito bem informado nos acompanhando nas redes sociais, @AltaBrasilOficial. E lembre-se que a nossa equipe está à disposição para te ajudar a avançar geneticamente. Depois do intervalo, você confere uma entrevista com o engenheiro agrônomo e coordenador técnico de agronomia, Marcelo Villa. O assunto da conversa é a diversificação de pastagens. O Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Continue com a gente no canal Terra Viva. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Agora vamos reassistir a conversa do querido apresentador Sidney Maschio com o engenheiro agrônomo e coordenador técnico de agronomia Marcelo Villa sobre a diversificação de pastagens. Acompanhe. O companheiro boiadeiro e a amiga pecuaristas que estão na correria de todo dia, pelejando para dar conta desse tanto de serviço, nem devem ter reparado nisso. Mas o caso é que, com o tempo correndo mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, o verão já acabou, o outono começou e agora não demora para a chuva parar e o pasto começar a secar. É nesta hora que a situação começa a ficar complicada para os fazendeiros e fazendeiras do Brasil inteiro, porque com a estiagem fazendo estrago na pastagem, é certo que a alimentação da boiada vai ficar prejudicada. Mais uma providência que pode ajudar a resolver esta questão é o plantio de mais do que uma variedade de capim na propriedade. Pois então, para adquirir maior sabedência a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Marcelo Villa, coordenador técnico de agronomia do Grupo Matsuda, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Presidente Prudente, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Marcelo. É uma satisfação receber sua visita virtual aqui no nosso arranchamento informático e internetico. Seja muito bem-vindo e faça o favor de se sentir em casa.
Boa noite, Sidney. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. É um prazer aqui participar do seu programa. Muito obrigado, o prazer é nosso. Ô Marcelo, qual que é a principal vantagem de plantar mais do que um tipo de capim na propriedade? Ou seja, quando a gente pensa em fazer um mix de variedades, a gente pensa em fornecer para o animal, como a gente sabe que precisa de comida o ano todo e de qualidade, é você tentar ter esse volume de comida na propriedade à disposição do animal diretamente para ser pastejado ou de forma conservada na propriedade. É essa a nossa intenção de fazer essa diversificação de pastagens dentro da propriedade. Ô Marcelo, agora quais são os riscos, né, que o pecuarista ajuda a diminuir plantando diferentes variedades de capim na fazenda? Olha, a gente sempre procura tentar evitar a monocultura, né? Porque a monocultura não é muito bom, porque se der uma praga, uma doença numa espécie, numa cultivar, você tem o risco dela se perder toda e aí você não tem alimentação para o seu animal naquele período ou no ano. E a gente sabe que quando você planta várias cultivares ou várias variedades na mesma propriedade, separadas ou em mix mesmo, dentro da mesma pastagem, você evita esses riscos, tanto os bióticos como os abióticos. E a gente pode até dar um exemplo muito bom esse ano. Esse ano nós estamos com um índice de chuva, de modo geral, em todo o Brasil, com exceção do extremo sul do Brasil, bastante elevado. E algumas áreas na propriedade que não tinham problemas, talvez, com má drenagem, nesse momento está tendo. E se você tivesse uma única variedade ou uma única cultivar colocada na propriedade que não fosse tolerante ou resistente ao excesso de umidade, você poderia estar perdendo sua pastagem. E você tendo esse mix ou tendo essa diversificação, você diminui esse risco. E outra coisa também é com relação às pragas. A gente sabe também que nesse período que a gente está saindo agora, que é saindo do verão para o outono já, a parte de cigarrinha das pastagens também é bastante intensiva. E algumas variedades você tem uma tolerância ou uma resistência elevada, que diminui também perdas excessivas. Agora, como é que o fazendeiro faz para saber quais capins ele pode plantar na sua propriedade? Quando a gente vai fazer uma indicação ou fazer uma análise, a gente sempre procura levantar dentro da propriedade quais são os pontos limitantes, né? Tanto da propriedade em termos de manejo, como também os limitantes para cultivares. Então a gente tenta verificar dentro se eu tenho um solo que é muito fraco, que não tenho condição de fazer uma correção e eu não tenho condição de colocar a cultivar mais produtiva, porque ela exige uma fertilização mais alta, mais adequada, a gente coloca o quê? Uma variedade ou uma cultivar menos exigente em solo. E não quer dizer que essa cultivar ou variedade menos exigente em solo, que ela não vai ter uma produtividade elevada. Pelo contrário, na condição dele, ela vai dar um resultado excelente. Então a gente procura analisar esses fatores limitantes dos dois lados, para a variedade e para a propriedade. De que forma o tipo de solo da propriedade influencia a escolha dos capins a serem plantados? Sim, isso é um ponto muito importante, Sidney, porque é o seguinte, a gente sabe que no Brasil é um país muito continental, então nós temos diferentes classes de solo, diferentes fertilidades naturais, diferentes topografias, mas vamos pensar principalmente na parte de textura do solo. Nós sabemos que nós temos solos muito argilosos e solos muito arenosos. E algumas cultivares, algumas espécies, algumas variedades, elas se adaptam melhor a cada tipo de solo. Vamos pensar em solo argiloso. As braquiárias, de modo geral, elas não vão muito bem. Em solos mais arenosos, elas já vão bem. Em solos argilosos, os pânicos, de modo geral, se desempenham melhor. Então, a gente procura, dentro dessa análise conjunta aí na propriedade, de indicar para cada cenário dentro da fazenda o melhor tipo de cultivar ou de espécie a ser implantado. Porque a gente sabe que na propriedade a gente tem também uma variação muito grande de solos. Ô Marcelo, agora tem capim que é para pastejo direto, né? Outros servem para cortar, servem no coxo. E outros ainda podem ser usados para fazer silagem. Como é que o fazendeiro vai organizar essa complicação toda na sua propriedade? Olha, se ele tiver um bom planejamento estratégico aí, ele consegue trabalhar. Mas hoje, a gente também, para evitar justamente você ter um capim para corte, ter um capim para pastejo direto, ter outro capim só para poder cortar, a gente tem aqueles capins de dupla aptidão.
aonde você pode estar trabalhando com ele em determinada época do ano, pastejando diretamente, então ele vai estar com o animal em cima desse capim comendo. Quando você tiver um excedente de produção e você não tiver o animal para poder estar pastejando diretamente, você pode estar lançando mão de cortar ele e servir no coxo, cortar ele ou fazer uma ensilagem, ou também posso plantar ele com esse objetivo de fazer a ensilagem e vendo que eu vou precisar de colocar os animais em parte da área, eu acabo colocando ele nesse capim. Mas se ele também tiver a intenção de fazer o capim só para corte ou só para pastejo direto, também dá. Um planejamento bem adequado, uma orientação boa, ele consegue fazer. Agora, quando é que vale a pena fazer consórcio, né, de forrageiras diferentes na mesma área, Marcelo? Ou seja, a gente trabalha na seguinte opinião, que o consórcio de forrageiras na mesma área, ela é sempre viável, tá? Onde que a gente fala que tem algumas ressalvas? Quando você vai fazer um consórcio de uma forrageira, vamos pensar numa gramínea, consorciado com uma leguminosa, e você tem uma área que tem muito problema com erva daninha e você vai precisar de fazer algum trato cultural com herbicida que vai afetar essa leguminosa principalmente, aí sim a gente indica você não utilizar. Mas de modo geral, devido aos vários pontos positivos que tem o consórcio dessas gramíneas e leguminosas, a gente sempre indica que você consegue fazer ela praticamente em 100% da propriedade. Muito bom. Marcelo, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa e mandar um abração aí para você, para toda a turma da Matsuda e até uma próxima ocasião. Obrigado, viu, Marcelo? Sim, eu que agradeço aí e uma boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Lembrando que você pode rever esta edição do programa às 6h30 da manhã e uma nova nesta terça-feira, a partir das 7h25 da noite. Bom descanso para você e uma ótima semana. Até a próxima!